Oi, eu sou o Felipe e essa história que eu vou te contar agora tem inúmeros registros visuais, só que infelizmente eu não vou poder mostrar muitos. Então eu sugiro que depois de assistir ao vídeo você procure lá pelo Google Imagens se achar necessidade. E eu não tô falando isso pra te estimular a procurar esse tipo de bizarrice e ir parar em alguma lista do FBI. É só porque é uma história tão inacreditável que eu também duvidaria. Então, verifique por sua conta e risco. Dito isso, Lorena Gallo nasceu no Equador, mas cresceu na Venezuela e foi para os Estados Unidos aos 18 anos, onde trabalhou por anos como manicure e babá. Foi nessa rotina de trabalho em bairros nobres que ela passou a frequentar o Clube de Fuzileiros Navais, onde conheceu John Wayne Bobbitt, um fuzileiro naval que já tinha servido no Camp Lejeune, mas servia na época em Quantico, na Carolina do Norte. O fato de ele ter servido no Camp Lejeune vai ser importante mais pra frente, peraí. O resumo da história é que eles se casaram em 18 de junho de 1989. O casamento foi descrito em depoimentos e reportagens policiais que viriam, como você pode imaginar, como repleto de brigas e acusações de violência. Lorena afirmou ter sofrido inúmeras agressões físicas e abuso sexual ao longo da relação. John, claro, negou todas as acusações. De qualquer forma, na noite de 23 de junho de 1993, Lorena afirmou que John chegou em casa bêbado com um amigo e a violentou. O amigo, obviamente, não estava presente, estava dormindo no quarto ao lado. Em seguida, ele teria ido dormir, como se nada tivesse acontecido. O que importa é que, depois do acontecido, Lorena levantou da cama e foi para a cozinha. Em cima do balcão havia uma faca. Ela voltou ao quarto, puxou o lençol e cortou o pênis do marido enquanto ele dormia. E sim, a história começa aqui porque ela vai ficar muito mais bizarra que isso, é sério. John Wayne Bobbitt instintivamente levou as mãos ao meio das pernas, onde encontrou apenas o sangue que jorrava e um vazio. Imediatamente ele improvisou um curativo usando um lençol da própria cama e vestiu suas calças na tentativa de conter a hemorragia. Depois de tentar estancar o ferimento, ele caminhou até o quarto ao lado onde o seu amigo Robert Johnson estava dormindo. John acordou o seu hóspede e, segurando o lençol ensanguentado contra o corpo, pediu que ele o levasse com urgência para o pronto-socorro. Robert prontamente ajudou o amigo a entrar no carro e os dois correram para o hospital Prince William. John começou a perceber a gravidade do ferimento e comentou com um amigo sobre a esperança de que a equipe médica conseguisse reconstruir um membro. Enquanto isso, Lorena saiu do apartamento com a faca e com a parte amputada na mão. Ela dirigiu por alguns minutos e, em determinado ponto, jogou o órgão para fora do carro, num campo perto de uma loja de conveniência. Depois disso, Lorena dirigiu até a casa da chefe dela, Gianna Bissucci, uma personagem no mínimo intrigante dessa história. Lembra que quando ela se mudou para os Estados Unidos, ela ganhava vida como babá e manicure? Durante os primeiros anos de trabalho no salão, Lorena passou a conviver de perto com o alto padrão de vida de Gianna Bissucci. Gianna tinha uma casa grande, um barco e uma Mercedes. Segundo declarações do John Wayne Bobbitt, e é importante deixar essa parte frisada, essa proximidade gerou uma forte ambição material em Lorena. Ele relatou que a esposa desenvolveu uma obsessão por alcançar o sonho americano rapidamente para obter os mesmos bens da sua empregadora. Em 1991, John Bobbitt foi dispensado do Corpo de Fuzileiros Navais. Lorena assumiu integralmente a responsabilidade financeira da casa. O casal entrou em uma crise econômica gravíssima e corria o risco de perder a própria casa por falta de pagamento da hipoteca. Aí, diante do risco de perder a casa, Lorena desviou mais de $7.000 do salão de beleza de Gianna. Essa informação seria trazida à tona quando o caso virasse um julgamento. O advogado de Lorena, James Lowe, confirmou o roubo durante uma entrevista em 1993, afirmando que a cliente usou o dinheiro exclusivamente para pagar as parcelas atrasadas da hipoteca da residência. Gianna descobriu o desvio e denunciou Lorena à polícia. Pouco tempo depois, ela percebeu que não ia recuperar o valor roubado caso a funcionária fosse condenada à prisão. E por esse motivo prático, ela retirou a queixa criminal e propôs um acordo de restituição. Lorena manteve o emprego no salão, mas sofreu uma redução salarial. Gianna passou a ficar com 60% das comissões do trabalho de Lorena, deixando apenas 40% para ela, até que o valor dos $7.000 fosse pago com juros. Lorena levou um ano inteiro trabalhando sob essas condições para quitar a dívida.
mas quitou. E surpreendentemente, o que se iniciou como um roubo fortaleceu a amizade das duas. Elas viraram melhores amigas, tanto que a primeira pessoa que Lorena procurou depois de decepar o marido foi a patroa, mas essa amizade também não ia durar muito. Enfim, de volta ao dia da mutilação. Jana contou mais tarde que Lorena chegou descontrolada e, ao ser questionada, disse que tinha cortado aquilo do marido fora. Foi ali que as duas concordaram em chamar a polícia. As viaturas chegaram e levaram Lorena para depor e, com a indicação dela, montaram uma busca rápida no ponto de descarte. Agora imagina você, uma porção de pastor belga vasculhando o lugar quando um policial grita: "Achamos o pinto!" De repente, todos os policiais se aglomeram e só encontram um cachorro palitando os dentes e falando: "Vocês têm mais desse petisco aí, galera? É salamito que fala, né?" Mas enfim, em poucos minutos de busca, encontraram a peça. No hospital, a equipe tentou estabilizar John, que agora carregava não só um trauma físico, e o mandaram direto para cirurgia. Sim, você gostou de rir, né? Mas é isso mesmo que você ouviu. Eles iam reimplantar o pinto cortado. No fim, a operação durou cerca de 9 horas. John ficou internado por semanas, mas a reimplantação foi bem sucedida. E piadas de mau gosto à parte, a justiça tinha 2 casos para lidar aqui. E um dependia do outro. Um marido que supostamente violentou a esposa versus uma esposa que definitivamente mutilou o marido. No caso da acusação de violência por parte do marido, a principal estratégia do advogado de defesa, Gregory Murphy, foi apontar inconsistências nas declarações de Lorena Bobbitt. A defesa usou a primeira declaração que Lorena deu à polícia logo após o incidente, na qual ela justificou o ato dizendo que o marido era egoísta na cama. Ela basicamente disse aos policiais: "Ele sempre tem um orgasmo e não espera eu ter o meu." E isso foi gravado em fita, a transcrição foi usada no julgamento. Aliás, surpreendentemente, eu vou ter que falar algo que eu falo com frequência aqui, mas eu nunca imaginei que falaria nesse contexto. Guarda essa informação do orgasmo, porque a performance sexual do marido vai ser importante daqui a pouco. O advogado argumentou que essa frase não era a fala de uma mulher que havia acabado de sofrer violência sexual, mas sim de uma esposa frustrada. E frustração não é um bom motivo para atacar alguém com uma faca. Além disso, uma vizinha testemunhou que Lorena havia declarado seu amor publicamente ao marido dias antes, o que supostamente contrariaria a narrativa de que o casamento era algo aterrorizante naquele momento específico. A defesa também contestou uma evidência importante: a roupa de Lorena tinha sido rasgada. Enquanto um especialista dizia que o rasgo indicava força, outro especialista da defesa argumentou que a ruptura do tecido não provava um ataque violento. Só que o depoimento do Robert Johnson, aquele amigo do John que dormia no quarto de hóspedes, foi crucial, porque ele testemunhou que não ouviu nenhum grito ou barulho de briga antes de John acordá-lo já ferido, o que enfraqueceu totalmente a tese de um ataque violento imediato. John foi julgado por agressão sexual conjugal, que é uma lei própria, diferente de estupro nos Estados Unidos, porque a lei do estado da Virgínia, na época, exigia que o casal estivesse morando em casas separadas ou que a vítima tivesse ferimentos físicos graves e visíveis para que a acusação de estupro conjugal pudesse ser aplicada. E como Lorena não apresentava lesões físicas evidentes de luta na noite do incidente, a promotoria teve dificuldade em provar o crime, restando apenas o depoimento dela contra o depoimento da vítima e de uma testemunha, o que levou o júri a declará-lo inocente em um julgamento rápido de 4 horas. Agora, quanto à acusação que a própria Lorena sofreu, são outros 500. Independentemente de qualquer coisa, com agressão ou sem agressão, dá pra perceber que essa mulher já não batia muito bem na cabeça. O comportamento dela era o de uma pessoa que não estava 100% em si. Ou pelo menos foi o que a mídia e o júri pensou na época. O julgamento terminou no dia 21 de janeiro de 1994, depois que o júri debateu por cerca de 7 horas em 2 dias em um tribunal do estado da Virgínia, até porque a legislação do estado fez tudo ficar diferente aqui também. O júri declarou ela inocente da acusação criminal de ferimento doloso através do argumento legal de
insanidade temporária irresistível. A legislação do estado da Virgínia permitia que uma pessoa não fosse responsabilizada criminalmente se provasse que, no momento exato do ato ilícito, não conseguia entender a diferença entre certo e o errado, ou não conseguia controlar um impulso irresistível devido a uma doença mental grave. O principal fator que pesou para a absolvição dela foi o histórico extenso de abusos físicos e psicológicos documentados durante o casamento de 4 anos. Ou seja, o histórico de abuso não serviu para provar que ele era um agressor, mas serviu para provar que ela era maluca. Mesmo que uma vizinha tenha dito que ela elogiou o marido publicamente, vários vizinhos e amigos testemunharam alegando que viam Lorena frequentemente com hematomas e outros sinais de violência, além do registro de pelo menos 6 boletins de ocorrência por causa de briga física entre o casal. Mas um dos principais registros oficiais apresentados no julgamento foi o testemunho de Stephen Rock, um conselheiro do tribunal do condado de Prince William. Ele declarou sob juramento que Lorena compareceu ao seu escritório exatamente 2 dias antes da amputação. Durante esse atendimento, ela relatou sofrer abuso físico e sexual por parte do marido e solicitou informações sobre os trâmites necessários para obter uma ordem de proteção judicial. O conselheiro confirmou que orientou Lorena sobre a burocracia e a necessidade de comparecer perante um juiz para formalizar o pedido, mas o ataque ocorreu antes que ela retornasse ao tribunal. A equipe de defesa apresentou depoimentos de especialistas em saúde mental que diagnosticaram Lorena com transtorno de estresse pós-traumático e depressão clínica severa. Os psicólogos testemunharam que a constante violência física sofrida por ela criou um estado mental de terror contínuo e submissão extrema, e que a porta de saída desse caos mental foi o ato de violência que ela cometeu. Segundo a tese médica aceita pelo júri na noite do incidente, após John ter supostamente forçado uma relação sexual, Lorena sofreu um surto psicótico que a desconectou da realidade no momento em que ela foi até a cozinha e pegou a faca para realizar a amputação. A frieza com que ela falou com os policiais era, na verdade, fruto de uma mulher cuja sanidade tinha lhe abandonado. Só que, apesar de não receber uma sentença de prisão comum, Lorena não saiu livre do tribunal de forma imediata. O juiz responsável pelo caso determinou que ela fosse internada compulsoriamente no Hospital Estadual Central em Petersburg, na Virgínia, para passar por uma avaliação psiquiátrica completa e detalhada. O objetivo legal dessa internação era garantir que ela não representava perigo de vida para si mesma ou para outras pessoas da sociedade. Depois de 45 dias de observação médica rigorosa, os psiquiatras do estado atestaram que ela estava completamente lúcida e não apresentava mais riscos de violência, o que resultou na liberação definitiva de todas as restrições legais ligadas ao incidente. E esse caso bizarro se encerrou com ambos livres. Mas pode ficar tranquilo porque a bizarrice só aumenta a partir daqui. Durante o processo, Jana, a patroa dela, lembra, foi a principal rede de apoio, sendo responsável por contratar o advogado de defesa e um representante de mídia. Quando Lorena foi inocentada, foi Jana quem leu uma declaração pública em defesa da mulher. Só que o rompimento entre as amigas aconteceu logo depois do fim do julgamento em 1994. Jana e o representante de mídia começaram a negociar contratos com a venda da história de Lorena para a televisão e o cinema. Não bastava sofrer, o seu sofrimento virou produto. Lorena assinou um documento sem saber a real intenção e cedeu 15% dos lucros diretamente para Jana. Lorena se sentiu traída e cortou o contato permanentemente. E essa separação definitiva ficou confirmada muitos anos depois, em 2019, quando a Amazon lançou a série Lorena, que conta a história da mulher em mais detalhes. Inclusive, eu recomendo você assistir. A equipe de produção tentou entrevistar a Jana Bissutti, mas ela se recusou a participar devido ao distanciamento absoluto entre as duas. Mas enfim, antes de a gente continuar, eu preciso esclarecer algumas coisas. Mesmo que ele tenha sido inocentado, o consenso atual da mídia, de especialistas em violência doméstica e do público em geral, é o de que Lorena Bobbitt realmente
foi uma sobrevivente de violência doméstica e abuso sexual prolongado. Durante a década de 90, quando o caso aconteceu, recebeu o tratamento óbvio, sensacionalista e humorístico por parte da imprensa e dos programas de televisão. Olha lá, ela ficou brabinha e cortou o pinto dele. Apenas maluca. Mas reavaliando o caso hoje sob uma ótica mais séria, com vários documentários e jornalistas que investigaram de verdade, dá pra levar a sério sim os relatos dela sobre os abusos físicos e sexuais sofridos durante o casamento. Não só pelo caso em si e tudo que foi mostrado no julgamento, mas o histórico do John Wayne Bobbitt já diz muito sobre quem é esse cara de verdade. Aparentemente, ele não aprendeu a lição. Em 1994, apenas um ano depois disso tudo, ele foi preso sob a acusação de agressão física contra Christina Elliott, uma moça de 21 anos que ele conheceu no estado de Nevada. Ele foi condenado em 31 de agosto daquele ano e ficou apenas 15 dias na cadeia. Em 1999, ele participou de um esquema de roubo de roupas em uma loja na cidade de Fallon, ainda no estado de Nevada, onde ele já tinha sido condenado. O valor total das mercadorias furtadas da loja passavam de $140 mil. Lembrando, isso em 1999. Ele foi condenado a 5 anos em liberdade condicional, ou seja, cumpre em liberdade com algumas restrições e segue na linha. Vacilou, vai pra trás das grades. E é claro que ele vacilou. Adivinha em quê? Sim, violência doméstica. De novo. Em 2003, ele foi preso e condenado por agressão física contra sua nova esposa na época, Joanna Farrow, e o filho dela de 14 anos, agora na cidade de Las Vegas. Segundo o registro dos policiais, o garoto encontrou instrumentos sexuais que nunca foram bem explicados e isso acabou gerando uma discussão que escalou para agressão. Que ferramentas esse adolescente encontrou para que isso fosse o gatilho de uma confusão desse tamanho, eu nem sei se eu quero saber. Essa nova condenação era uma violação direta das regras da sua liberdade condicional. E aí, ele foi em cana de fato finalmente. Ele cumpriu a pena até ser libertado em maio de 2004. Mas calma, que se essa história parecia estranha, ela fica completamente bizarra a partir de agora. Porque os problemas de John Wayne Bobbitt não se encerram quando os médicos devolveram o seu pênis. Na verdade, foi aí que os seus problemas começaram. Após a cirurgia de reimplante do membro e os processos judiciais subsequentes, John Wayne Bobbitt acumulou um monte de dívidas. As despesas envolviam os custos do tratamento hospitalar e os honorários dos advogados que o defenderam no tribunal, chegando perto de $1 milhão na época. Se hoje parece muito corrigido pela inflação, isso era uma dívida astronômica. No final de 1993, no auge do caso, ele participou do programa do Howard Stern, num especial de Natal onde as pessoas podiam doar para ajudar ele a pagar as suas despesas, mas ser humilhado em prol de doações não foi o bastante. Para tentar pagar essas contas, primeiro ele buscou alternativas no setor do entretenimento musical. Ele teve uma ideia muito engraçada e montou uma banda chamada The Severed Parts, ou seja, as partes decepadas. Mas para surpresa de ninguém, o projeto fracassou miseravelmente e ninguém em sã consciência sairia de casa pra assistir uma bobagem dessa. Nossa, como eu quero assistir esse show! Por quê? Porque o cara toca guitarra bem pra caramba? Porque canta muito? Não, eu quero ir no show pra ouvir ele cantar porque a mulher cortou o pinto dele. Disse absolutamente nenhum ser humano vivo na face da Terra. Depois que outras tentativas de ganhar dinheiro deram errado e as dívidas apertaram, Bobbitt acabou vendo na indústria do entretenimento adulto uma forma rápida de lucrar com a fama do caso e com a curiosidade do público também sobre o resultado da cirurgia de reconstrução. Em 1994, ele fechou um contrato de cerca de $1 milhão com a produtora Leisure Time Communication. Depois disso, ele estrelou o seu primeiro filme chamado John Wayne Bobbitt, Sem Cortes. Entendeu? Sem cortes, lançado em setembro daquele ano. E o filme vendia justamente pela curiosidade do público para ver como que o membro dele tinha ficado depois da cirurgia de reimplante. Isso é uma era pré-internet, galera. Então esse alto número de vendas e locações da primeira fita de vídeo levou ele a gravar um segundo filme em 1996, com o que você vai me desculpar, mas tem um dos melhores títulos de filme da história. Frankenpenis. O cara que teve o seu órgão genital mutilado pela mulher, fez um filme para adultos chamado Frankenpenis.
Pênis. Meu Deus do céu! Frankenpênis! Mas assim, com o tempo a fama do caso foi se dissolvendo e nos anos seguintes ninguém ligava mais pra história do membro decepado. Pro caso voltar a causar, precisavam de algo grande, tipo reunir o casal. Em maio de 2009, John Wayne Bobbitt e Lorena participaram do programa de televisão The Insider, da CBS. Foi o primeiro encontro presencial dos dois desde os julgamentos ocorridos na década de 90. Durante a gravação, Lorena confrontou John sobre o histórico de abusos e ele respondeu que só participou da gravação para tentar entender a motivação exata do ataque que sofreu, que segundo ele, ainda não entendia. Assim, não foi uma admissão de culpa formal, mas ele pediu desculpas a ela pelo seu comportamento abusivo, já é alguma coisa, né? Depois disso, o caso morreu e ele se mudou para Nova York. E no dia 11 de novembro de 2014, ele sofreu um acidente de carro na cidade de Buffalo. Um veículo ultrapassou o sinal vermelho e bateu de frente com a lateral do carro que ele dirigia. A colisão causou a fratura de uma vértebra do seu pescoço e ele foi parar na UTI por um bom tempo. Mas calma que ainda não acabou, porque o pênis não foi a única parte do corpo que esse cara perdeu. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Vem comigo que eu te disse que essa história era muito bizarra. Assim, a fama se foi e ele precisou voltar à vida real. Décadas depois, ele passou a trabalhar no setor da construção civil. Durante o expediente, em um canteiro de obras, ele pisou em um prego que perfurou seu pé. Mas ele não percebeu o ferimento de forma imediata, porque já tinha perdido a sensibilidade tátil na região devido aos danos nos nervos. Por que, você me pergunta? Já explico. A falta de percepção da dor ao pisar no prego aconteceu devido a uma condição neurológica grave. A equipe médica que atendeu John diagnosticou ele com polineuropatia periférica tóxica, uma doença que destrói os nervos e elimina a capacidade de sentir toques e dores nas mãos e nos pés, por serem extremidades. Por causa da dormência contínua, o furo causado pelo prego não recebeu o tratamento rápido e infeccionou. A infecção se espalhou dos tecidos superficiais da pele para os ossos do pé, o que causou o diagnóstico adicional de osteomielite, que é uma infecção óssea profunda e resistente a tratamentos convencionais. Sim, mais uma dívida médica gigantesca. As feridas abertas causadas pela osteomielite não cicatrizavam. Para impedir que a infecção óssea se espalhasse para o resto da perna e causasse a morte de mais tecidos saudáveis, os cirurgiões precisaram realizar intervenções agressivas. Ao longo de uma década, John foi submetido a 7 cirurgias diferentes que resultaram na amputação total dos seus 10 dedos dos pés. Por causa dessas amputações e aos danos permanentes no sistema nervoso, ele perdeu a capacidade física de trabalhar na construção civil e agora precisa utilizar inclusive próteses ortopédicas de suporte dentro dos calçados até para conseguir caminhar. E justamente por isso, John moveu uma ação judicial exigindo compensação financeira do governo federal dos Estados Unidos, baseado na lei federal do Camp Lejeune Justice Act, aprovada no ano de 2022. Só que para entender tudo isso, a gente precisa voltar muito antes dessa história toda. Durante os anos 80, muito antes de toda essa história acontecer, John Wayne Bobbitt serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, lembra? E passou um período em Camp Lejeune, uma base militar na Carolina do Norte. Isso importa por um motivo específico. Por décadas, militares, familiares, funcionários que viveram ou trabalharam ali usaram a água da base sem saber que ela estava contaminada. Anos depois, investigações mostraram que a contaminação veio de várias falhas dentro e ao redor da base. Teve vazamento de combustíveis em áreas de armazenamento, descarte inadequado de solventes usados na limpeza de equipamentos e também a poluição mesmo causada por uma lavanderia terceirizada que operava perto dali. A água que a galera bebeu por anos era o chorume de Chernobyl. Tudo isso sob responsabilidade final do governo dos Estados Unidos, que administrava o Camp Lejeune. E assim foi aprovada uma lei específica que permite que veteranos processem o governo americano e recebam dinheiro caso provem que residiram ou trabalharam na base por pelo menos 30 dias, entre os anos de 1953 e 1987, e desenvolveram doenças graves diretamente causadas pela exposição àquela água contaminada. Tipo, uma doença que cause a perda de sensibilidade nas extremidades,
e cause uma infecção grave, resultando na amputação de todos os dedos dos pés. Assim, as chances reais de ele ganhar o processo são altas do ponto de vista legal, porque o governo já admitiu a culpa pela contaminação e reservou bilhões de dólares em um fundo para os pagamentos das vítimas. Mesmo assim, para ganhar esse processo, John precisa provar algumas coisas. Ele tem que mostrar documentos militares que confirmem que realmente ficou em Camp Lejeune e também apresentar laudos médicos dizendo que a doença nos nervos foi causada pela água contaminada da base e não por outro motivo genético. Isso ainda está aberto, mas se os médicos e os documentos provarem essa alegação, ele tem direito a receber a indenização. O problema é a demora. Existe uma fila enorme com mais de 546 mil pedidos administrativos. E poucos acordos foram pagos até o começo de 2026. Então assim, é mais fácil o cara gravar outro daqueles filmes do que conseguir ver esse dinheiro do governo. E assim se encerra o caso que começou com castração e que depois de passar pela indústria pornô, parou em contaminação de uma população inteira. Eu disse que era a história mais maluca que você ia ouvir na sua vida. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.